Pronto, começando a gravação. Se vocês não quiserem levantar, tipo, abrir a voz para fazer uma pergunta, vocês podem colocar no chat, tá? Agora, eu só peço que, se vocês escreverem no chat, vocês cliquem ali na mãozinha, que aí eu recebo alguma notificação aqui, e aí eu venho na tela aqui do Meet e olho, tá certo? Que aí eu vejo é, o que aqui foi a pergunta, porque eu não vou ficar com a tela do Meet aberta, eu só estou com uma tela aqui, tá bom? Beleza, então deixa eu ver aqui com o que que a gente vai começar. Então, o primeiro exercício que está indicado lá no material é a gente demonstrar que o inverso aditivo de um elemento de um anel é único. Deixa eu ir para o slide inicial aqui mesmo. Pronto, agora. Então, pronto. Sejam um anel e Azinho algum elemento de A, mostra que o inverso aditivo de A é único. Então, só para a gente recapitular, o que a gente chama de anel é uma estrutura algébrica que ela generaliza as propriedades que os inteiros possuem. Os inteiros são o exemplo mais básico de um anel, tá? Então, o que é um anel? Ele é um conjunto com duas operações. Aí uma operação vai ser uma operação de soma e a outra operação vai ser uma operação de multiplicação. Então, eu vou ter A, que é o anel, que é o conjunto, e duas operações. É uma de mais e uma de vezes. E essas operações e esse conjunto tem que satisfazer algumas propriedades que são aquelas propriedades que a gente espera lá que acontecem com os inteiros, né? Então, por exemplo, tem algumas propriedades relativas à soma, que a soma ela é comutativa, por exemplo. Então, eu tenho que A mais B é igual a B mais A para todos A e B no conjunto. Ela é comutativa. Ela é uma operação que é associativa, então A mais B mais C é igual a mais B somado com C para todos A, B e C em A, certo? Tem um número, existe um elemento lá do conjunto, que é o zero, que é o elemento neutro da soma. Então, existe um elemento zero no anel A, lá no conjunto, tal que, se eu adiciono qualquer elemento com ele, dá ele mesmo, para todo elemento A do conjunto. E a última propriedade que é relativa à soma é que em cada elemento do conjunto, então, para todo elemento A do conjunto, existe um inverso aditivo, que a gente chama de menos A. Existe menos A em A, tal que se eu somo os dois dá zero. Então, tal que A mais menos A é igual também a menos A mais A, que é zero. Então, essas são as propriedades relativas à adição, ok? Também tem propriedades relativas à multiplicação, certo? Em geral, a gente diz que um anel é um anel comutativo se a multiplicação também for uma operação, certo, comutativa, tá? Então, mas nos exemplos da gente, quase sempre os anéis vão ser comutativos. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco de um anel que não é comutativo, tá? Então, AB é igual a BA para todos A e B em A. Se vale isso, a gente fala que o anel é um anel comutativo. É, a multiplicação também é uma operação que é associativa, então eu tenho A vezes B, certo? Vezes C nessa ordem, a mesma coisa que A vezes B vezes C, para todos A, B e C no conjunto A. Existe também elemento neutro da multiplicação, que é chamado de 1, tá? Existe 1 em A, tal que 1 vezes A é igual a vezes 1, que é A, qualquer que seja o A que a gente escolher.
Nem sempre existe o elemento neutro da multiplicação. Nos casos em que ele existe, a gente fala que é um anel com unidade. Mas aqui, para a gente, anel vai ser sempre anel comutativo com unidade. Tá? Então, sempre a multiplicação vai ser comutativa, a menos que se diga o contrário. Se não for comutativa, eu vou dizer que é um anel não comutativo. E sempre vai ter unidade, sempre vai ter elemento neutro para a multiplicação, tá? E a última propriedade, ela mistura a multiplicação e a soma, que é a distributividade. Então, eu tenho que A vezes B mais C é igual a vezes B mais A vezes C para todos A, B e C no conjunto. Ok, então se eu tiver algum conjunto não vazio, né, porque tipo zero pelo menos existe lá, e que tenha duas operações, uma de soma e uma de multiplicação, que satisfaçam essas propriedades, aí a gente fala que o conjunto é um anel. Tem uma propriedade aí que não está aparecendo, que é uma propriedade que queria valer se, ao invés de eu falar sobre os inteiros, eu falasse sobre os racionais, por exemplo, sobre os racionais, sobre os reais, que é que qualquer elemento diferente de zero tem inverso na multiplicação, né? Tem inverso multiplicativo. Então, se tivesse também essa propriedade, se qualquer elemento diferente de zero tiver inverso multiplicativo, ou seja, existia algum elemento que multiplicando é por ele, a gente obtenha um, a gente fala que o anel, no caso, não é simplesmente um anel, é um corpo, tá? Então, um corpo é um anel em que qualquer elemento diferente do zero tem inverso multiplicativo. Então, a gente vai falar mais sobre corpos lá para o final da disciplina, tá? Então, a anel é isso. Lá no material está demonstrado, por exemplo, que o elemento neutro da adição, que é o zero, que está nessa minha propriedade aqui, ele é único, tá? Então, nesse axioma de anel aí, a gente está dizendo que existe o zero, que existe um elemento neutro. Mas não está dizendo que existe um só, poderia ser que existisse outro, tá? Mas lá no material, você você consegue demonstrar que o zero é único. E nesse exercício eu quero mostrar que o inverso aditivo de A é único. Então eu quero mostrar que o menos A que aparece aqui, ó, no quarto axioma de anel é único, que eu não posso ter mais de um. Se eu tivesse mais de um, eles teriam que ser iguais. Então é isso que eu vou demonstrar aqui. Vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou admitir que existem dois e concluir que eles são iguais, tá certo? Então, digamos que B e C são inversos aditivos de A. São inversos aditivos de A. O que é que isso significa? Certo? Isto é que se eu somo A com B, dá zero. E se eu somo A com C, também dá zero. Então, eu quero, no final das contas, concluir que o B e o C são iguais, tá? Então, vê, eu vou fazer assim. B, concordam que B é igual a B adicionado com zero? É, né? Porque, vê, aqui eu só posso usar coisas que estão indicadas nas propriedades do lado esquerdo da minha tela, tá? Por conta dessa propriedade aqui, eu sei que somando qualquer elemento com zero não muda nada. Então eu sei que B é igual a B mais zero. Ok. Agora, o zero que aparece aqui, o zero que aparece ali, ele pode ser escrito de outra forma. De que forma? O zero, ele é igual a A mais C. Não é isso? Zero é igual a A mais C, pelo que está escrito ali. Então, eu tenho B mais zero é igual a B mais A mais C. Substituir o zero que tinha aqui por A mais C, que já que é a mesma coisa. Agora, esses parênteses que eu tenho aqui, ó, que estão
em torno, em torno do A e do C, por conta da associatividade, eu posso passar eles para o outro lado, né? E escrever isso aqui como B mais A somado com C, ok? Pela associatividade da, da adição. Agora, só que B mais A é quanto? B mais A é a mesma coisa que A mais B, porque pela, pela primeira propriedade, né? Aí B mais A é zero. Então, B mais A é zero. Vai ficar zero mais C, só que zero mais C de novo, por essa terceira propriedade aqui, zero mais C é zero. É C, desculpa. A gente concluiu que se a gente tem dois inversos aditivos do A, os dois têm que ser iguais, tá certo? Então, só para ter um, né? Se eu supor que tem dois, eu concluo que os dois são iguais. Isso mostra que o aditivo é único. Alguma dúvida? Então, a gente vai ter algumas demonstrações para fazer no curso também. Se vocês não tiverem entendido algo, pergunta aí, tá? Lembrando que aqui eu tenho que usar só os axiomas, porque, assim, tipo, esse exercício ele veio logo no começo do material, então a gente só pode usar coisas que vieram antes para demonstrar, tá certo? É um, é um curso formato axiomático, então a gente só pode demonstrar coisas é, ou usando definições que já foram dadas, ou usando outros resultados que já tenham sido provados antes, tá bom? Alguma pergunta aqui? Então, aqui terminou essa demonstração. Se quiserem perguntar, fique à vontade, tá? Se não, eu vou resolver outra. Vou agora dar uma olhada no exercício 2 e depois no 3. Não vou fazer todos os itens do 2, tá? Vou deixar alguns também para que vocês mesmos se divirtam um pouquinho. Esse 2 aí tem vários itens sobre a relação de ordem em um anel, certo? Primeiro, a gente tem que lembrar aqui que vê lá no material como que a ordem foi definida. A ordem em um anel A é um anel ordenado quando existe o seguinte, ó. Então, A é anel ordenado, isso aí está no material, tá? A é anel ordenado quando existe um certo subconjunto P de A, existe um subconjunto é, P contido em A, que é fechado com relação à soma e ao produto. Ou seja, se eu somo dois elementos que estão em P, eu obtenho outro que está em P. E se eu multiplico dois que estão em P, eu obtenho outro que está nesse conjunto também, tá? E com a seguinte propriedade, que diz o seguinte: se Azinho está em A, então tem três opções. Ou Azinho é zero, ou Azinho está em P, ou é, o inverso aditivo de Azinho que está em P. E essas três são mutuamente excludentes, ou seja, não pode acontecer duas delas ao mesmo tempo. Não pode o A estar em P e o A ser zero, não pode o A estar em P e o menos A também, certo? Essas três aqui são mutuamente excludentes. Se acontece uma, não acontece nenhuma das outras,
certo? Esse P que aparece aí, ele é chamado de conjunto dos elementos positivos, tá? Conjunto dos positivos. Então, essencialmente, o conjunto dos elementos positivos é um subconjunto do anel, tal que, se eu somo dois elementos que sejam positivos, eu obtenho outro que é positivo. Se eu multiplico dois que são positivos, eu obtenho outro que é positivo. E dado algum elemento qualquer, tem que acontecer uma, e exatamente uma, dentre as três opções. Ou ele é zero, ou ele é positivo, ou menos ele é positivo. Se ele, se ele for positivo, se ele for elemento de P, eu digo que ele é um elemento positivo. Se menos ele estiver em P, eu digo que ele é um elemento negativo, certo? Essa definição aí está lá no material, ok, né? Então, é, a A é, é basicamente reescrever o que a gente tem aí, só que de uma forma esperta, certo? Essa propriedade que está aí embaixo, que é a propriedade de essas coisas serem mutuamente excludentes, de uma e exatamente uma delas acontecer, é chamada de tricotomia, tá? Tricotomia. Quando existe uma dicotomia, é porque tem duas opções. Quando tem uma tricotomia, é porque tem três. E uma delas tem que sempre acontecer, e não pode acontecer duas delas ao mesmo tempo, nem, obviamente, todas elas. Então, vê só. O que essa letra A diz aí? Se eu tenho A e B elementos do anel, então A é maior que B, ou A é menor que B, ou A é igual a B. Para a gente dizer o que é que significa isso aí, né? Para a gente conseguir dizer isso, a gente tem que definir o que é que significa que um elemento seja maior que outro. Então, eu digo que A é maior que B quando A menos B for um elemento positivo, for um elemento do conjunto P, tá certo? Então, se eu tiver A maior ou igual a P, aí o que é que muda? A maior ou igual a B é a mesma coisa que dizer que A menos B pertence a P ou A menos B é zero. Porque lembra que ou A menos B está em P, né? Ou A menos B é zero, ou A menos B é negativo, né? Ou no caso, o B menos A estaria em P. Então, como é que eu mostro essa letra A? Se A e B estão em A, então eu quero concluir que A é maior que B, ou o B que é maior que A, ou eles são iguais. E essas possibilidades são mutuamente excludentes. A forma como está escrita está muito parecida com a forma que eu escrevi ali embaixo, aquela tricotomia, né? Eu também é, tenho três opções e elas são mutuamente excludentes. Então, eu tenho que aplicar a tricotomia no elemento A menos B, certo? Se eu considerar aqui ó, A menos B, certo? Dados A e B, eu olho para o elemento A menos B. De acordo com a tricotomia, eu tenho três opções. Ou A menos B é zero, ou A menos B vai ser positivo, ou menos A menos B vai ser positivo. Então, deixa eu escrever isso aqui. A letra A, ou A menos B é zero, ou A menos B é um elemento positivo, ou menos A menos B é um elemento positivo. Bem, A menos B ser igual a zero é a mesma coisa que A e B serem iguais. Então, beleza. Já é esse caso aqui. A menos B ser um elemento positivo é a definição de A ser maior que B. Então, essa aqui é a mesma coisa, é equivalente a ser maior que B. E menos A, certo? Menos B é a mesma coisa que o quê? Menos A mais B, né? Fica B menos A. B menos A ser elemento positivo, também pela definição, é a mesma coisa que B ser maior que A. Ou seja, que A ser menor que B.
B ser maior que A ou A ser menor que B. Então, eu já tenho tudo aqui, ó. Ou A é igual a B, ou A é menor que B, ou A é igual a B. E como só pode acontecer uma, e exatamente uma dentre essas três aqui, também só pode acontecer uma, e exatamente uma dentre essas três aqui. Então, essas de baixo também são mutuamente excludentes, porque as de cima são, e as de cima são equivalentes às de baixo, certo? Foi só, essencialmente, uma outra forma de a gente escrever a definição, tá certo? A gente tá definindo agora a relação de ordem usando os símbolos de maior e menor, ao invés de a gente definir ela usando o conjunto dos elementos que são positivos. Mas é a mesma coisa, ok? Vocês têm alguma pergunta? Se não tiverem, vamos fazer a letra B e a letra C, e as outras vão ficar como exercício para vocês praticarem depois, tá? Ok, vamos ver a letra B, como é que fica. Fazer aqui de outra cor agora, de laranja. A B. Então, eu estou supondo que A é maior ou igual a B e B é maior ou igual a A. E aí quero concluir que os dois são iguais, certo? Então, só relembrando aqui, ó, A ser maior ou igual a B é a mesma coisa que o quê? Pelo que eu tenho aqui em cima. É a mesma coisa que o A menos B ser positivo ou A menos B ser zero. Ou seja, A ser igual a B. E B ser maior ou igual a A é a mesma coisa que o quê? Que B menos A ser positivo ou B ser igual a ser igual a B, certo? B menos A ser positivo, como B menos A é o inverso aditivo de A menos B, isso aqui me dá menos A menos B ser positivo. Então, vê só para ficar mais simples, o que é que tem que acontecer? Eu estou querendo concluir que A e B são iguais. Então, pronto, vamos supor que não são. Suponha que não são. Suponha que A e B são diferentes. Se A e B são diferentes, como eu sei que A é maior ou igual a B, uma dessas duas aqui tem que acontecer. Só que eu estou falando já que A e B são distintos. Eu estou tentando fazer por uma demonstração que seja por contradição, tá? Estou supondo que o que eu quero mostrar é falso e estou tentando chegar a alguma, alguma coisa incompatível, certo? Alguma contradição. Então, se A não for igual a B, como A é maior ou igual a B, eu sei que ou A menos B tem que ser positivo, ou A tem que ser igual a B. Só que como A não é igual a B, então eu sei que o que é que tem que acontecer? O que tem que acontecer é que o A menos B tem que ser positivo. Então, A menos B é positivo. E agora, como o B é maior ou igual a A, então eu sei que tem que acontecer ou menos A menos B tem que ser positivo, ou A é igual a B. Só que A não é igual a B, porque eu estou supondo, por contradição, que A e B são distintos. Então, quem é que tem que acontecer, né? Que menos A menos B tem que ser um elemento positivo. Então, ao mesmo tempo, ocorre o quê? Que A menos B é um elemento positivo e menos A menos B também é um elemento positivo. Só que não pode, né? Por conta da tricotomia. Só tem uma opção dentre essas três aqui, ó. Uma delas sempre ocorre e não pode ter duas delas que ocorram ao mesmo tempo. Ou o cara é zero, ou o cara é positivo, ou menos ele que é positivo. Não pode ao mesmo tempo ele ser positivo, que é aqui, e menos ele também ser positivo. Isso aqui é uma contradição, tá? É uma contradição com a propriedade da tricotomia. Não pode um elemento e o seu inverso aditivo, os dois serem positivos
ao mesmo tempo. Então, a gente obteve uma contradição. Essa contradição veio de onde? De supor que o A e o B eram distintos. Então, por conta do princípio da não contradição, o A e o B têm que ser iguais. Está muito abstrato, está muito rápido. Vocês interajam aí um pouquinho, tá? Que vocês estão muito calados, eu não estou Por hora tá tranquilo. certo, beleza. Só que eu preciso ter esse feedback, tá? Então, vocês interagem aí de alguma forma, colocam um comentário no chat, fala alguma coisa, sei lá, manda um legal. Qualquer coisa tá bom aqui, porque como aqui eu não consigo ver as expressões de vocês, então eu não sei se eu estou falando grego, tá certo? Professor, minha conexão aqui caiu, eu me perdi o início dessa laranja aí, dessa explicação aí. Certo. Vê só. É que a B, ela começa dizendo o quê? Se A é maior ou igual a B e B é maior ou Vamos e fazer igual mais a A, coisa. né? Então, essa parte que é de laranja, é isso mesmo. Ok? Ops. Tu não vai ficar. Tô comendo. E tu quer comer toda vez, velho? Deixa eu ver. Pronto. O que tá de laranja é a parte que é a hipótese, tá? É a parte que é a hipótese, que é a parte que é o se. Então, se A é maior ou igual a B e o B é maior ou igual a A, essa é a parte que está de laranja. Dizer que A é maior ou igual a B é a mesma coisa que dizer que A menos B é um elemento positivo ou que são iguais, que A menos B é zero. Então, ou que A é igual a B. Dizer que o B é maior ou igual a A é a mesma coisa que dizer o quê? Que B menos A é um elemento positivo, que é a mesma coisa que dizer que menos A menos B é positivo, ou que A menos B é zero, que B menos A é zero. Então, que A e o B são iguais. Então, a parte que está de laranja ela é a hipótese. Quando a gente faz alguma demonstração por contradição, por absurdo, a gente nega a tese, que é o que a gente tá querendo demonstrar. O que a gente está querendo demonstrar ali é que A e B são iguais. Então, eu supus que são diferentes e sair procurando por alguma contradição. Então, a gente tem que gerar alguma contradição ou com a hipótese ou com alguma outra coisa. Aqui, no caso, a contradição que a gente achou foi com a tricotomia, que está aí do lado esquerdo. Então, não tem como o A menos B ser positivo e o menos A menos B também ser positivo ao mesmo tempo. Só pode ou um ou outro. Ou nenhum dos dois, né? Que seria o caso de que ele fosse zero, tá certo? Então, é, é isso. Agora entender esse ano. Professor, se A é maior que B e B é maior que A, como que A e B podem ser iguais? Não, A é maior ou igual a B, tá? E B é maior ou igual a A, Então, se A é maior ou certo? igual a B e B é maior ou igual a A, como que A e B são iguais? É isso que está sendo demonstrado aqui, tá? Se A é maior ou igual a B e B é maior ou igual a A, só tem uma opção, é que eles sejam iguais mesmo. Hum. Mas não é, Eles não. Pois eu podem vou. ser tanto maior como igual, Ana. Ah, Porque, tá. vê, se Então, fosse se realmente tem a igualdade maior, de um lado e do outro, eles podem ter o mesmo valor, tá entendendo? se fosse maior dos dois, nos dois casos, não tinha como. Se, na realidade, se em um dos casos fosse maior já e no outro fosse maior ou igual, aí já era impossível. Agora, com os dois maiores ou iguais, aí é possível. Porque A ser maior ou igual a B significa o quê? Que ou o A é maior ou são iguais. B maior ou igual a A significa o quê? Ou B é maior ou eles são iguais. Então, a única forma das duas coisas acontecerem de uma vez é se os dois forem iguais. É isso que essa questão está dizendo. Só que a gente tem que demonstrar isso usando a definição da ordem, tá? Que é essa aí do conjunto positivo. Tá certo? Beleza. E vamos para a letra C.
A letra C diz que, essencialmente, se a gente tem uma que a gente chama transitividade, se a gente tem que o A é maior ou igual do que o B, e B é maior ou igual do que o C, então o A é maior ou igual do que o C. Então, sei lá, 10 é maior ou igual do que 5, 5 é maior ou igual do que 1, então 10 é maior ou igual do que 1 também. É isso que essa questão aí da letra C tá dizendo, tá? Então, vamos lá para a letra C aqui. Como que eu provo a letra C? O que é que eu quero concluir? Eu quero concluir que A é maior ou igual a C. Então, para concluir que A é maior ou igual a C, eu tenho que mostrar que ou A menos C é um elemento que é positivo, ou A menos C é zero, certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Quem é que é A menos C? A menos C é o quê? Eu posso reescrever ele assim. A menos B mais B menos C. Eu estou fazendo algo aí? Não, né? Estou somando B subtraindo B. Então, continua a mesma coisa. Só que fazendo isso agora, eu consigo usar a hipótese. A hipótese é que o A é maior ou igual a B e que o B é maior ou igual a C. Então, A maior ou igual a B significa o quê? Que A menos B é positivo, tá certo? E é ou que o A e o B vão ser iguais, e que B é maior ou igual a C quer dizer o quê? Que B menos C é positivo, ou B e C são iguais. Então vamos lá. Se todo mundo. É, aí foi igual. Se A e B forem iguais, e B e C forem iguais, então não tem graça, né? O A e o C também vão ser iguais, já acabou. Porque eu quero que o A seja maior ou igual a C. Se eles forem iguais, aí tá tudo bem. Se apenas um dos pares for igual e o outro for maior, realmente. Então, vê, digamos que o A é maior do que o B, mas que o B é igual a C. Nesse caso, também tem alguma coisa para fazer? Não, né? Porque A é maior que B, B é igual a C, então A é maior que C, e eu quero que A seja maior ou igual a C. Se ele é maior, já foi. O caso que tem que fazer mesmo é se os dois forem maiores, realmente, né? A maior que B e B maior que C. Então, no caso em que os dois são maiores, realmente, que é o caso mais. Tem mais o que fazer aqui. Eu vou, então, supor que A é maior que B e B é maior que C. Tá? Porque se fosse o caso de algum deles ser igual, o A ser igual a B ou o B ser igual a C, esse caso não tem tanta graça. Então, o caso que é mais interessante é se os dois forem maiores. Se o A for maior que B, o que, é que isso quer dizer? Quer dizer que o A menos B é um elemento positivo. Então, isso aqui pertence ao conjunto P. Dizer que o B é maior que C quer dizer que o B menos C também é um elemento positivo. Então, nesse caso, eu estou somando dois elementos que são positivos. E na definição aqui, ó, eu disse que o conjunto P é fechado com relação à soma. E ao produto também, da mesma forma. Mas aqui o que importa é que ele é fechado com relação à soma. Se eu somo dois elementos positivos, o resultado também é um elemento positivo. Então, era exatamente o que a gente queria. Estou somando dois positivos, obtendo outro que também é um elemento positivo. Então, A menos C ser positivo é a mesma coisa que o quê? Que A ser maior. Deixa eu ajeitar aqui. A ser maior do que C. E aí, se o A é maior do que C, então o A é maior ou igual. Tá bom? Alguma, alguma pergunta aí? Vê, nessa parte do curso aqui, quem está falando sobre propriedades mais básicas dos inteiros, vocês podem achar que eu estou demonstrando coisas óbvias, tá? Realmente
Eu tô, porque a gente está construindo as propriedades que os inteiros têm. Só que aí, construindo elas, a gente não está simplesmente usando coisas que a gente já sabe. A gente está demonstrando essas coisas. E você tentar demonstrar o que aparentemente é óbvio, às vezes fica meio complicado, certo? Então, você não precisa, às vezes, fazer de conta que você não sabe que essas coisas são verdadeiras, tá? Eu posso cobrar coisas assim na prova, sim, tá? Então, é bom praticar, mas a prova não vai ser, não vai ser inteira assim. Vai ter parte também de sair fazendo conta. Oi, Júlio, pode falar. Ô, professor, boa noite. O começo da disciplina é assim, esse negócio de axiomas e tal, mas vai vir aquela parte de que lida muito com matrizes e tal, escalonamento, ou não? Não vai ser contemplado isso agora nessa disciplina? Não, essa aí é na de álgebra linear, tá? Ah, eu achava que essa já era álgebra linear. Então, essa é álgebra, não é álgebra linear, essa? Essa aqui é álgebra. Ah, é Tem só álgebra e álgebra. álgebra linear. Ah, é só álgebra, para depois vir álgebra, imagina, TVT, a álgebra linear. Eu acho que a álgebra linear, ela é do, ela é no período que vem, que ela é ofertada, né? Que agora está ofertada de geometria analítica, né? Aham. Não é? Ah, entendi, Eu acho que porque ela, teoricamente, é como se fosse, ela seria do terceiro período, e entendi. essa aqui seria do quarto. Entendi. E aí tem álgebra 2 também ou não? Tem a álgebra 2 também, que é a continuação dessa aqui. Ah, tá bom, tá certo. Obrigado, viu? Ah, nada? Oi, César, pode Pro- falar. Professor, nessa letra C aí, o enunciado diz que A é maior do que B, certo? E B é Certo. maior do que C. Aí o senhor Uhum. escreveu aqui que A menos B pertence a P, tá? É, o senhor está dizendo que pertence a P porque eles pertencem ao anel ordenado, porque minha dúvida é A maior do que B, beleza. Mas se A for, um exemplo, menos 2 e o B for menos 4, ele não pertenceria não seriam positivos. Agora o senhor está dizendo que isso é positivo porque A e B pertencem ao anel ordenado, seria isso, é? Não, vê. Não é que o A e o B pertencem. Vê. O A e o B pertencem ao anel ordenado. Que uma coisa é o anel ordenado, a outra coisa é o conjunto dos elementos positivos, tá? O A e o B são elementos lá do conjunto A, que é o anel ordenado. Aí realmente poderia ser que o A fosse menos 2 e o B fosse menos 4. Ok, mas quem eu estou dizendo que é o elemento positivo, que é do conjunto P, não é nem o A nem o B, é o A menos B. E aí, se o A for menos 2 e o B for igual a menos 4, menos 2 menos 4 dá quanto? Dá 2, né? Que é positivo. É isso, certo? Ok, ok. Certo Menos mesmo? 2 mais 4 no caso da possível, entendi. Pronto, beleza. As outras duas eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Mas é a mesma ideia de usar essa definição que eu escrevi aí em cima, que dizer que um elemento é maior que o outro é a mesma coisa que dizer que a diferença deles é positiva, certo? A definição de, de maior é essa. Aí tem as propriedades também da relação de ordem, né? Essa da letra B é chamada, a gente diz que a relação de ordem é uma relação que é antissimétrica. Isso aí vai estar no material lá da semana 2 que a gente vai discutir na semana que vem. E a letra C diz que a relação de ordem é uma relação transitiva. Também está no material lá da semana 2, certo? E a última propriedade aí da relação de ordem importante seria a reflexividade, que qualquer elemento é maior ou igual do que ele mesmo. É que essa aí não tem o que fazer realmente.
Tá? Então, a gente fala que é uma relação de ordem parcial quando tem essas três propriedades. Quando ela é reflexiva, qualquer elemento é maior ou igual do que ele mesmo. Quando ela é antissimétrica, então se A for maior ou igual a B e B for maior ou igual a A, então A é igual a B. E quando ela é transitiva, quando A é maior ou igual a B e B é maior ou igual a C, você pode concluir que o A é maior ou igual do que o C, que o primeiro é maior ou igual do que o outro. Tá bom? Então, eu vou demonstrar agora aqui a questão 3 da lista. Deixa só eu pegar aqui. A lista, no caso, está embutida já no material, tá? Então, ao longo do material, já tem vários exercícios propostos aí. Vários deles eu vou resolver nas aulas síncronas. E se tiver algum aí que vocês não consigam resolver, a gente pode também discutir em alguma aula mais adiante também, tá? Semana que vem, tecnicamente, seria para discutir o material da semana 2, mas se tiver material da semana um que não está sendo bem compreendido ainda, a gente também pode discutir ele. Não tem problema nenhum, não. Senão, acaba ficando com dúvida acumulada. E, claro, se vocês podem sempre entrar em contato também comigo, tá? Vocês podem me mandar dúvida por e-mail. Meu e-mail é esse que eu estou escrevendo aqui no chat agora, certo? Eu posso não responder na hora, mas no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, eu acho que eu consigo responder as dúvidas. E aí, se aí for uma dúvida que muita gente está tendo, já fica uma coisa para a gente trabalhar na aula síncrona seguinte, tá certo? Tem material, sim, explicando. Já está no AVA e já está no Cigarro, certo? Material digitado lá por mim, tá? Da parte, da parte de indução, que é a parte final do assunto dessa semana, lá no AVA e no Cigarro, tem vários vídeos também que eu gravei no último período, na disciplina de princípios de contagem, resolvendo vários exercícios, tá? Então, vocês podem também dar uma olhada se vocês quiserem. Mas agora vamos ver mais essa questão aqui, ó. Exercício 3 prove que menos C é igual a menos 1 vezes C para todo elemento C de um anel. Então, primeiro, esse menos C que está aqui, tá? É o inverso aditivo de C. Qual que seria uma boa forma de a gente demonstrar? Seria usar o que a gente demonstrou aqui, ó. O inverso aditivo é único. Então, se a gente demonstrar aqui nessa que esse outro cara aqui também é um inverso aditivo do C, então os dois têm que ser iguais. Porque só pode ter um inverso aditivo, pelo que a gente provou lá na primeira questão. Certo? Pronto, Renato. E se tu não entender alguma parte lá do material também e tal, então tu estiver revendo a aula, que a aula está sendo gravada e eu vou disponibilizar ela lá nas plataformas também, tá? Tanto no Avava quanto no Cigar. Se depois tu revendo ou então lendo do material tiver algo que vocês não entendem, vocês podem também perguntar por e-mail ou então perguntar na aula, tá certo? Tem problema não. A gente pode voltar com o assunto de semanas anteriores também. Ok. E aí a gente vai então agora aqui demonstrar que esse cara aqui, vamos mostrar que ele também é um inverso aditivo. Também é inverso aditivo de C. O inverso aditivo de C é a mesma coisa que o quê? É mostrar que se eu somar ele com C dá zero. Então, pronto. Se eu fizer C mais menos 1 vezes C, isso é a mesma coisa que o quê? Bem, por conta, por conta dessa propriedade aqui, ó,
Essa é minha penúltima propriedade. Eu sei que um multiplicado por elemento qualquer dá o A. Então, nessa parte aqui, esse C que eu tenho aqui, ele é a mesma coisa que um que multiplica o é, é C, né? Isso aqui é um C mais menos um C. Beleza, então aqui eu posso botar o C em evidência, que a gente usar a distributividade ao contrário, né? Então vai ficar um mais menos um vezes C. Botar em a, a, alguma coisa em evidência é a mesma coisa que fazer a distributividade, só que no caminho oposto. Na distributividade, o que é que a gente faz? A gente pega isso aqui, né? E faz esse vezes esse, mais esse vezes esse. E aí passa daqui para cá. Quando bota em evidência, a gente volta. Certo? É, ok. Agora, qual que é o valor que vai dar quando a gente fizer um mais menos um? É zero, né? A gente já sabe que é zero, mas por que que é zero aqui? Porque o menos um é o inverso aditivo do um. E se eu somo qualquer elemento com seu inverso, seu inverso aditivo, peraí, que saiu aqui, pronto. Se eu somo qualquer elemento com seu inverso aditivo, sempre dá zero. Então, se eu somo um com menos um, dá zero. Então, vai ficar zero vezes C. Zero vezes C. Zero vezes C é zero. Essa aí não é um dos axiomas de anéis, tá certo? Mas é uma propriedade que está demonstrada no material. Zero vezes qualquer elemento dá zero. Então, se isso já foi demonstrada antes, já pode ser usada. Então, isso aqui dá zero, que é o que eu queria. Eu mostrei que menos um vezes C é outro inverso aditivo do C. Porque se eu somo os dois, dá zero. Só que como o inverso aditivo é único, pelo que a gente demonstrou lá no primeiro exercício, os dois têm que ser iguais. Esses dois aqui têm que ser iguais. E isso acaba essa, essa demonstração, tá? Certo? Alguma dúvida aqui? Eu usei o fato de que o inverso aditivo precisa ser único. Então, mostrei que o menos um C também vai ser o inverso aditivo do C. Como tem que ser único e o menos C já é o inverso aditivo de C, os dois têm que ser iguais. As questões que envolvem indução, eu não vou resolver aqui muitas não, tá? Porque eu já tem muitos vídeos lá que eu já botei lá nas plataformas. Então, eu vou deixar para falar mais sobre essas outras partes aqui do assunto, tá certo? Na semana que vem, depois que vocês tiverem lido esse material, revisto esses exemplos, vocês podem me perguntar também partes da teoria que vocês não tiverem entendido, ok? Na semana que vem, o tipo, o conteúdo dos exercícios que a gente vai abordar é muito mais simples do que esses aqui. Então, provavelmente vai ter mais oportunidades para a gente discutir sobre essas coisas que a gente está falando agora. Eu segui aqui. Rapidinho, pessoal, peraí. Pronto, voltei. Desculpa, pessoal. É que o gato derrubou um negócio aqui. É, deixa eu ver outro exercício logo aqui, rapidinho. Pronto, esse aqui ele é interessante.
Exercício 4. Mostre que em um anel ordenado A, que o produto de um elemento positivo por um elemento negativo é negativo. Conclua que anéis ordenados não possuem divisores de zero. Daqui a pouco é, eu falo de novo o que é que são divisores, falo que são divisores de zero, tá? Deveria começar com o mais leve e depois avançando rumo à leitura e vídeos para compreender. Que essa parte aqui ela é necessária para fazer as coisas que vêm depois. Então não tinha como fazer é, a outra parte antes, tá? Essa parte ela realmente precisa vir primeiro. Então eu quero mostrar aqui que se eu multiplicar um elemento positivo por um elemento negativo, dá um elemento negativo. No material está demonstrado que se eu multiplicar dois elementos negativos, dá negativo. Desculpa, positivo. E também, por definição de anel ordenado, se eu multiplicar dois positivos, dá positivo, porque está dizendo lá, né, nessa parte aqui, aqui embaixo, aqui, ó, que o conjunto dos elementos positivos é fechado também com relação ao produto. Então, se eu multiplico dois positivos, tem que dar positivo. No material está demonstrado que se eu multiplicar dois negativos, também dá elemento positivo. E agora, vamos provar que se eu multiplicar um positivo por um negativo, dá negativo. Então digamos que A é positivo, ou seja, que A está em P e que B é negativo, ou seja, que menos B está em P. Que menos B está em P. Então eu quero ver o que é que vai dar A multiplicado por B, tá? Beleza, então vê, eu já sei que se eu multiplicar dois elementos positivos, dá um elemento positivo. Então eu sei que se eu multiplicar o A por menos B, isso aqui é um elemento positivo. Isso aqui é um elemento positivo, porque o A é positivo e o menos B ele também é positivo. Só que, o que é esse menos B que a gente tem aí, né? Isso aqui é a mesma coisa aqui. Esse menos C aqui em cima que a gente usou. Menos C é a mesma coisa que menos 1 vezes C. Então, esse menos B que tem aqui é a mesma coisa que o quê? Que A vezes menos 1 vezes B, tá? Menos B é o mesmo que menos 1 vezes B, pelo que a gente demonstrou na questão aí de cima. Agora eu uso a associatividade. Isso aqui fica A vezes menos 1 vezes B, que é a mesma coisa que menos 1 vezes A, que é comutativa, né? Vezes B. E uso de novo a associatividade. Vai ficar menos 1 que multiplica a B. Só que, de novo, pelo exercício daqui de cima, tá? Menos 1 vezes C é menos C. Então, menos 1 vezes AB é a mesma coisa que menos AB. Menos AB. Então, o que foi que a gente fez aqui? Ó? A gente, no fim das contas, concluiu que menos AB é positivo. Porque menos AB, a gente saiu mostrando aqui pelas propriedades dos anéis, que é a mesma coisa que A vezes menos B. E A vezes menos B é um elemento positivo, porque o A é positivo e o menos B também é positivo. Então, menos AB é positivo. Menos AB é positivo. Qual que é a definição de elemento negativo? O elemento vai ser positivo se ele estiver no conjunto P. Ele vai ser negativo se menos ele estiver no conjunto é, é, P. Então, se menos AB está em P, é porque AB é negativo.
É isso que eu queria demonstrar aqui. Então, isso juntando com a definição. A definição já diz que se eu faço mais multiplicado por mais, certo? Positivo com positivo, isso dá positivo. Se eu faço menos com menos, essa aí está demonstrada no material. Então, também dá elemento positivo. E agora a gente viu que se eu multiplico um elemento positivo com algum elemento negativo, dá negativo. Então, eu quero concluir que anéis ordenados não possuem divisores de zero. A gente fala que um elemento ele é um divisor de zero se existir algum outro elemento que multiplicando, que não seja zero, mas que multiplicando por ele dê zero. Então, deixa eu escrever isso aqui. Dizemos que A, elemento do anel A, é um divisor de zero, certo? O A diferente de zero. É divisor de zero se existir B, também diferente de zero, tal que AB é zero. Isso, a princípio, pode parecer estranho, porque nos inteiros isso é impossível, certo? Não tem como multiplicar nos inteiros dois elementos diferentes de zero e dar zero. Não tem como fazer isso nos racionais, nos reais, nos complexos. Não tem. Mas tem situações em que é possível. Por exemplo, se ao invés de eu ter de uns elementos serem inteiros, se eles fossem matrizes, certo? Por exemplo. Então, vê, ó, é o que eu tinha falado. Dessas definições que eu tenho aqui do lado esquerdo, se ao invés de eu ter os inteiros, eu tivesse matrizes quadradas de mesma ordem, eu teria que a soma é comutativa, que a soma é associativa, que tem elemento neutro da soma, que cada matriz tem inverso aditivo, que a multiplicação é associativa. Existiria uma matriz que multiplicando qualquer outra matriz não altera nada, que é a matriz identidade, vale a distributividade, só não ia ter essa aqui. Essa aqui não ia ter, porque eu sei que existem matrizes que quando a gente inverte a ordem, o resultado muda. Tá? Então, a multiplicação de matrizes é uma operação que não é comutativa. Então, o conjunto das matrizes de uma mesma ordem, certo? Quadradas, digamos, 2 é por 2, 3 é por 3, n por n, é um anel com as multiplicações, certo? Usuais de soma e multiplicação de matrizes, que não é comutativo, porque a multiplicação é comutativa, a ordem do produto de matrizes importa. E com matrizes também é possível ter duas matrizes que não são zero, multiplicar as duas e dar zero. O zero, no caso que eu estou falando, seria matriz nula, tá? Então, por exemplo, se eu faço essa matriz aqui, ó, 1, 0, 0 e 0, essa matriz não é a matriz nula, porque tem esse 1. Se eu multiplicar ela por essa outra matriz aqui, 0, 0, 0 e 1, aqui embaixo, aqui é que dá. Quando multiplica matrizes, a gente faz linhas da primeira com coluna da segunda. Então, vai ficar 1 daqui vezes 0, mais 0 vezes 0, dá 0. 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, mais 0 vezes 0, dá 0. E 0 vezes 0, mais 0 vezes 1, deu 0. Então, eu multipliquei duas matrizes que não são zero, não são a matriz nula, e cheguei na matriz nula. Então, no anel das matrizes, existem divisores de zero. É possível multiplicar duas coisas que não são zero e dar zero no fim. Em matrizes é. Nos inteiros não é possível. Certo? Nos inteiros não é possível. Quando não é possível multiplicar dois caras diferentes de zero e dar zero, quando isso não é possível, a gente fala que um anel é um domínio de integridade. Certo? O domínio de integridade é um anel comutativo com unidade, né? É um anel que não tem divisores de zero. Então, onde não tem como multiplicar dois elementos que não são zero
e dá zero no fim. Os inteiros são um exemplo de domínio de integridade. Matrizes não são domínio de integridade, são só um anel que não seria nem comutativo, tá? Porque a multiplicação, a ordem importa. Se eu faço, por exemplo, 1, 2, 1 e 1 por 0, 1, 1 e 2, que daria aqui? 1 vezes 0 mais 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 1 mais 2 vezes 2 dá 5. 1 vezes 0 mais 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 1 mais 1 vezes 2 dá 3. E se eu faço na outra ordem, 0, 1, 1 e 2 por 1, 2, 1 e 1, aí vai dar o quê? 0 vezes 1 mais 1 vezes 1 deu 1, né? Já deu diferente, tá? Eu não precisaria nem terminar, porque eu já vi que deu diferente. Mas vamos terminar. Eu teria ainda 0 vezes 2 mais 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 mais 2 vezes 1 dá 3. E 1 vezes 2 mais 2 vezes 1 dá 4. Então, deu diferente. Ou seja, quando eu envolvo matrizes, a ordem da multiplicação ela é importante, então não vale aquele negócio de a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui isso pode influenciar. E você pode ter divisores de zero. Você pode multiplicar dois que não são zero e no fim dá zero, certo? Com matrizes. Com os inteiros, aí é impossível. Esse é um dos axiomas de inteiros que a gente assumiu aqui, é que os inteiros não têm divisores, certo? De zero, tá? Não tem. Então, é que eles são o que a gente chama de um domínio de integridade. Então, vamos lá. Conclua que anéis ordenados não possuem divisores de zero. Por que que isso é verdade? É possível eu ter dois que não são zero e obter zero no final? Bem, se os dois não são zero, então eles ou são positivos ou são negativos, né? Se um for positivo e o outro for positivo, dá positivo no fim, então não vai dar zero. Se um for negativo e o outro for negativo também, vai dar positivo no fim, então também não vai dar zero. E se um for positivo, mas o outro for negativo, vai dar negativo no fim, então também não vai dar zero. Então é impossível multiplicar dois que não sejam zero e dar zero no fim. Em qualquer anel ordenado, não dá para acontecer isso. Ok? Deixa eu ver aqui o que mais que tem, né, a gente falar hoje. Pronto, na partir da próxima coisa já começa a falar sobre indução, tá? Eu vou deixar para vocês olharem lá os outros vídeos que tem, que eu já disponibilizei. São alguns vídeos, tá? Então, assim, também não precisa ler, não precisa assistir todos eles, se vocês não quiserem, vocês vejam o suficiente para que vocês achem que vocês entenderam. E se vocês não acharem que entenderam ainda, vocês me avisem que na próxima semana a gente também pode resolver questões sobre indução aqui, tá certo? Na aula síncrona da gente. Oi, Júlio, pode falar. Ô, professor, aí no caso, o anel ordenado é qualquer um daqueles conjuntos, né? Natural, inteiro, É racional. natural, Bom, não. natural não? Natural, não. Não, porque primeiro ele precisa ser um anel, né? E para que ele Ah, seja um anel, tem que ter todas essas propriedades. Aí vê, nos naturais, a, a gente tem essa, tem. 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 A gente tem essa, a gente tem essa, mas essa aqui não tem, não. Tá? Essa aqui não tem, não. Só restringindo aos números naturais, não tem ninguém que somando com um, a gente também tem a zero, né? Porque os naturais só tem o zero e os positivos.
Agora, com todos os outros conjuntos numéricos, aí sim, com os inteiros, eles vão ser um anel ordenado, tá? Com os racionais vão ser, com os reais vão ser também. Ah, eu entendi, porque eu não estava levando em consideração que o fato de adicionar o menos na frente ele já é para outro conjunto, não é? Isso é. Ah, Agora, se eu entendi. quiser que ele seja um corpo, aí ele tem que ser um anel em que qualquer elemento não nulo, ele possui inverso multiplicativo. Aí os inteiros já ficam excluídos, porque não tem ninguém, por exemplo, que multiplicando por 2 dê 1, né? Só nos inteiros. Nos racionais Ia teria. ser a partir dos racionais, né? Que pegava os fracionários, né? Isso. Aí Entendi. corpo. Os racionais, os reais, eles seriam um corpo, tá? Mas os inteiros não são corpo, eles só vão ser simplesmente um anel mesmo. A E os diferença de naturais anel são para corpo, a diferença de anel para corpo é que ele tenha, além de inverso aditivo, inverso multiplicativo, né? isso, só acrescenta isso, Beleza. Obrigado, tá? professor. E todo mundo, assim, claro, só vai ter um cara que não vai ter inverso multiplicativo, que é o zero. Não tem ninguém que multiplicando por zero dê um. Mas os outros todos, aí sim, aí todos os outros vão ter inverso é, aditivo e multiplicativo. Tá beleza? Tá bom. Mas alguma Beleza, pergunta? obrigado. Não, não, Nada? obrigado. Então, pronto, pessoal. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou finalizar aqui a gravação. E aí, se depois da gravação vocês quiserem perguntar algo, também fica à vontade, tá? Oi, pode falar de novo, Júlio. Diz aí. Não, quando o senhor finalizar a gravação, aí eu pergunto. Ah, tá bom.